A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Fala galera, aqui é o professor Pedro Beja com a Fábrica D. Vamos começar agora a pensar a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2023 para entrar, acessar em 2024. Tem algumas questões que são frontalmente de história e tem algumas questões que são mais interdisciplinares, seja história com geografia, seja história com sociologia ou filosofia. E aí, cada uma dessas questões eu vou colocar para vocês se é uma maior interdisciplinaridade ou se ela é mais frontalmente de história ou não. E aí, para o nosso caso, para a área de ciências humanas, na prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2023, a nossa primeira questão é a questão 47 da prova. Então, você que está aí já com a prova, pula direto para a questão 47, que a gente vai começar por ela. E aí, a partir disso, você já vai conseguir ver muito rapidamente que ela é uma questão extremamente interdisciplinar. Ou seja, ela tanto pode estar configurada para a área de geografia política, como também para a área de história. E aí, ao longo da questão, eu vou te mostrar por que ela pode ser tanto para uma como para outra e o porquê de optar de trabalhar diretamente com ela na parte de história. Antes de qualquer coisa, é preciso que a gente sempre fique muito atento com relação ao vestibular da UERJ. O vestibular da UERJ, eu tenho o costume de dizer que ele é extremamente honesto com aqueles que vão fazer. Por quê? Porque quanto mais vocês fizerem as provas anteriores que já ocorreram no concurso da UERJ, mais aptos vocês estarão a compreender a linguagem da prova. Ela tem uma linguagem própria. E como assim uma linguagem própria? As questões não é que elas repitam a questão em si ou o tema. Isso é uma obviedade. O tema ele retorna uma vez sim, uma vez não. Mas a linguagem a que me refiro diz respeito à maneira como ela constrói a questão. Uma imagem com um texto, um gráfico comparativo a uma outra imagem, sempre um diálogo de fontes diferentes, sejam fontes verbais, sejam fontes não verbais, ou seja, textos ou imagens. Então é isso importante nós ficarmos sempre atentos. Mas vamos lá para a questão 47 da prova de 2023. É importante que a gente leia sempre com muita atenção a questão, seja a imagem, seja o texto. Ela começa da seguinte forma: um texto que nos apresenta o título "Não deixem acabar com os Yanomamis". Temos uma imagem do povo Yanomami, retirado do jornal É o País do Brasil. E aí é fundamental que vocês vejam sempre as referências na data de 2020 e o texto a seguir. Vejam como o texto já nos ajuda a resposta. Yanomami. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, pois saiba que é um nome genérico de cerca de 8.400 brasileiros. Gente boa que vive em 203 cabanas, no interior da floresta tropical, bem na fronteira com a Venezuela. Formam 14% da população de Roraima e encontram-se ainda no Amazonas. Os Yanomamis correm no momento um grande risco e estão precisando de você. Cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, juristas, médicos e jornalistas que visa a proteger a vida pacífica dos Yanomamis nos locais que habitam e dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles. Esse projeto, ou anteprojeto, propõe a criação do Parque Indígena Yanomami. Essa é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural desses homens,
mulheres e crianças que desde 1974 vem sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia em sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens. A abertura da perimetral norte, BR-210, levou àquela região gripe, sarampo, tuberculose, moléstias de pele e doenças venéreas. O garimpo irrompeu como outra modalidade da doença. Em 1978, a Companhia Vale do Rio Doce, que se apresta para extrair a cassiterita, antes explorada ilegalmente pelos garimpeiros. E a perimetral norte vai prosseguir, fornecendo espaço à colonização. Topógrafos percorrem o território Yanomami, demarcando lotes em terras insofismavelmente pertencentes aos índios. Vamos lá, terminamos o texto. É preciso perceber que o autor é Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro, um grande poeta mineiro brasileiro. Ou seja, o texto de Drummond é de 1979. A imagem apresentada a nós é de 2020. Nós não lemos o enunciado ainda, mas começamos a fazer já uma relação do texto não verbal, imagem, com o texto verbal do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos ao enunciado, porque a partir disso a reflexão se conclui. Em seu artigo de 1979, o escritor Carlos Drummond de Andrade situa circunstâncias do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami no contexto das ações de exploração da Amazônia durante os governos militares, 1964-1985. A defesa da criação desse parque naquela conjuntura tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática. E aí temos as 4 alternativas elencadas. Letra A, extermínio de povos originários. B, aviltamento de riquezas naturais. C, irracionalidade de agentes estatais. D, lucratividade de empresas privadas. Veja, é fundamental que você tenha lido o enunciado, tenha lido os textos de apoio com máxima atenção, porque não precisaria nem de questões históricas a priori, ou seja, anteriores, para que você pudesse resolver essa questão. Essa questão não só é interdisciplinar, como ela também é basicamente de interpretação de texto. Através de uma leitura atenta do texto, você consegue resolvê-la. No entanto, nos cabe aqui pensar outras probabilidades para essa mesma temática surgirem novamente em outras provas. E aí eu quero que você pense comigo muito rapidamente como foi a história dos povos indígenas em diferentes períodos históricos no Brasil. É preciso que a gente pense que, primeiro, os povos originários, melhor até do que nós falarmos os povos indígenas, mas os povos originários ou autóctones naturais da terra, são palavras que são usadas como sinônimos e que muitas das vezes aparecem nas questões, autóctone, natural, original ou propriamente povos indígenas. No período colonial, eles foram escravizados, seja pelos colonos portugueses, sejam por outros invasores à terra da América do Sul. Então, a relação dos povos originários com os povos estrangeiros que chegavam e abriam o empreendimento colonial econômico sobre essa terra era uma relação de escravização. Os indígenas foram escravizados até por volta do século XVI e XVII. Mais precisamente o século XVII, quando a mão de obra escravizada vinda do continente africano vai começar a ganhar espaço por ser exatamente mais lucrativa, porque faz parte da relação econômica que vai se instituir nesse momento, principalmente por conta do mercantilismo. Então, os povos originários que vão sendo drasticamente assassinados, vão sendo escravizados, vão sendo paulatinamente retirados dos seus territórios, esses povos e aqueles que sobreviverem vão passar da época colonial para a época imperial, ou seja, pós-independência, pós-ano de 1822, dentro de uma condição extremamente desfavorável, da mesma forma do início do contato com o europeu.
Então, os povos indígenas, na época colonial, a partir do contato extremamente violento com o europeu, português, francês principalmente, e a era imperial vão ser épocas em que os povos indígenas eles são reduzidos a menos de 1/3 da sua população original. Isso faz com que a gente comece a prestar atenção como a República paulatinamente vai mudar a relação com esses povos, politicamente. Ou seja, através da era republicana, principalmente a partir de 1930, com o advento do governo de Getúlio Vargas, nós vamos começar a ver a criação de alguns órgãos que pretendem minimamente ou olhar esses povos indígenas, os que sobreviveram, os que sobraram, olhar os povos indígenas de maneira a incluírem esses povos na cidadania brasileira, ou vai começar também um processo de retirada por completo das terras indígenas, visando o crescimento das estradas, algo que Carlos Drummond de Andrade menciona no seu texto de 1979. E aí, frontalmente à questão, nós temos um quarto período histórico marcante, que foi o período da ditadura civil-militar no Brasil, que nós percebemos não apenas um poder público paulatinamente enfraquecendo os povos e as terras indígenas, vejam que sempre foram povos extremamente atacados, e a política de crescimento das estradas, do ligamento, do cruzamento de uma ponta a outra do território brasileiro com a ditadura, ele é ainda mais fortalecido nesse processo. É apenas pós-ditadura militar que nós vamos ter órgãos que são diretamente vinculados ao bem-estar do povo originário, do povo autóctone. A partir da redemocratização da nova república que nós vamos ver um crescimento das políticas de Estado visando o bem-estar das populações indígenas, a ponto de nós, hoje, no século XXI, termos grandes figuras políticas que são naturais, são dos povos originários. Em particular, no debate pela Constituinte, que ocorreu na década de 1980, uma figura importante, um indígena Krenak, chamado Ailton Krenak, ele fez um discurso extremamente famoso e que o colocou conhecidíssimo pelo Brasil. E Ailton Krenak hoje é um autor que já começa a aparecer nos vestibulares com seus textos profundamente críticos à visão de mundo que nós temos com relação ao ambiente, com relação à vida, com relação à cidade. Pois bem, vejam, isso tudo que falei até agora são formas que nós começamos a pensar de novas possibilidades de questão. Mas para essa questão em particular, a questão 47, era só lermos com atenção o texto de Drummond, principalmente no momento em que ele fala, no segundo parágrafo, os Yanomamis correm no momento um grande risco e estão precisando de você. Cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, e ele vem enumerando as carreiras que estão envolvidas com esse projeto. O pedido da questão era o seguinte: a defesa da criação desse parque, naquela conjuntura de ditadura militar, tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática. Letra A, extermínio de povos originários, porque o medo sempre foi, e na ditadura militar ainda ficou mais acentuado, o medo dos povos originários sumirem por completo, ou seja, não restar mais nenhum povo originário de alguma sociedade autóctone que tenha sobrevivido. Então, frente à simples leitura atenta do texto de apoio, nós conseguiríamos dizer e escolher sabiamente que a resposta correta é a letra A, extermínio de povos originários. Quando eu havia falado logo no início para vocês que há uma interdisciplinaridade, na geografia política, muitas questões abordam principalmente a porcentagem da sociedade indígena que o IBGE
nos apresenta como dado. Por isso ela poderia ser pensada também para a geografia. E na história, frontalmente, a partir desses elementos que eu coloquei, que eu apresentei para vocês. Então, questão 47, letra A, uma questão fácil, considerada pelo próprio vestibular uma questão fácil, porque ela é diretamente pensada e possivelmente respondida com uma interpretação de texto. Vamos para as próximas questões. Olá, aqui é o professor Pedro Beja de novo com a Fábrica D. Vamos para mais uma questão da prova da UERJ, do primeiro exame de qualificação de 2023 para entrar em 2024. Vamos lá, a gente falou da questão 47. A próxima questão do caderno de Ciências Humanas que diz respeito frontalmente à história é a questão 49. E aí é interessante, da mesma instrução dada para a questão 47, para a questão 49, vamos seguir à risca. Ou seja, a gente lê o texto, a gente lê com atenção todos os textos de apoio, sejam verbais ou não verbais. Quando eu falo verbal ou não verbal, é só lembrar aquela aula da tia Teteca antiga. Verbal é o texto escrito propriamente, o não verbal é quando ele se apropria de imagens, estatísticas, quadros e etc. E aí, na questão 49, se você está aí com o seu caderno, veja com muita atenção, nós temos uma tirinha, um cartoon da artista brasileira Laerte, e aí é fundamental porque é um quadrinho, é um cartoon com apenas 3 pontos e ele pede a nossa atenção porque ele não apresenta em nenhum momento um texto verbal. O texto de apoio que nós temos, para além do enunciado da questão, é um texto não verbal sem, de fato, nenhum diálogo construído. É só imagem. Por isso que eu coloquei até aqui. É uma questão extremamente vinculada à interpretação de texto. Se você ler com atenção a imagem e tiver atento às atualidades, e eu estou me referindo à atualidade de 2023, você consegue responder essa questão com facilidade. Ela, diferente da questão 47, ela não é considerada fácil, ela já é mediana, mas ainda assim, com muita atenção, nós conseguimos encontrar a resposta correta. Vamos lá. Vamos fazer um exercício inverso ao que propus na 47. Vamos ler primeiro o enunciado para depois olharmos a imagem. O enunciado diz o seguinte: a charge de Laerte está inserida em um conjunto de críticas ao governo federal de 2019 a 2022, indicando também expectativas quanto à promoção de mudanças com o fim desse mandato. Vamos já interromper logo nesse ponto. O enunciado já nos localizou um tempo histórico para pensarmos, ou seja, está falando de 2019 a 2022. Tempo, recorte histórico do governo de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, nós precisamos já começar a pensar na frequência do que foi o governo de Jair Messias Bolsonaro. E aí, a partir disso, vamos continuar lendo o enunciado com já esse fator no nosso horizonte para o desenho. Mas continuemos o enunciado. Considerando a conjuntura política da transição governamental mencionada, uma correlação adequada entre crítica e expectativa ou seja, interpretação de texto. Precisamos ter atenção a 2 coisas. O que ele quer é o seguinte: primeiro, nós precisamos ter atenção à conjuntura política de transição. Se é de transição, estamos falando aqui majoritariamente do ano de 2022 e principalmente do ano de 2023. Por quê? Porque as eleições ocorreram em 2022 e em 2023 já temos um novo governo, que, recordo a vocês, o novo governo foi com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Messias Bolsonaro. Então, a questão pede para que nós pensemos a partir da conjuntura política de transição. De novo,
Se é de transição, estamos falando daquilo que está na passagem. E aquilo que está na passagem são as características mais fortes desse governo que se pretende mudar, modificar para o governo novo que virá. Um segundo ponto é fundamental. Não apenas a conjuntura política de transição, mas o que se pede é uma correlação adequada entre crítica, ou seja, a crítica que se faz a esse governo, para o que ele fala de uma expectativa. Ou seja, nós precisamos entender que existe no texto de apoio, na charge, no cartoon da Laerte, temos uma crítica construída e temos uma expectativa. Expectativa com relação a quê? Ao novo governo que surge no lugar, ou seja, o governo que saiu vitorioso das eleições. A questão vai ser respondida no exercício interpretativo dela própria. Nós precisamos pensar a transição e uma correlação adequada entre crítica e expectativa. Vamos ao desenho. Olhem comigo, o desenho no primeiro quadrante, o que ele apresenta? É necessário que no momento em que tivermos imagens, você faça no seu silêncio da prova uma descrição dela. Você diga para você mesmo, explique para você mesmo o que você vê. O que nós estamos vendo? Um personagem homem, e aí a gente consegue identificar pela charge que é o Jair Bolsonaro, subindo uma escada. Escada essa que pelo desenho você consegue traduzir que é uma escada que sobe ao avião. Quando nós pegamos avião, nós subimos uma escada, ou pelo menos tradicionalmente a imagem da escada para o avião é essa. Nós temos, então, um personagem masculino que nós conseguimos deduzir que é Bolsonaro, subindo uma escada que o levará, nós deduzimos, a um avião, e um outro elemento que está ali presente é uma árvore. Na verdade, um tronco com galhos completamente secos. Ou seja, não há flores nesse ramo, nesse galho, nesse tronco. Esse é o primeiro quadrado. No segundo, o que nós vemos é a permanência da ausência de flores dentro dessa flor ou desse tronco, desses galhos. E temos um avião que decola já no céu. Ou seja, já podemos traduzir que, se nós não havíamos compreendido o primeiro, a partir do avião do segundo, nós conseguimos tirar a conclusão que ele estava entrando no avião. E a partir do deslocamento desse avião, temos o terceiro quadro. O terceiro quadro, o avião já não se encontra mais no campo de visão, esse avião partiu, se distanciou, e aqueles ramos e aquela flor, que era meramente um galho seco, sem vida, agora, no terceiro, ele floresce, viçoso, verde, colorido. A questão pede uma crítica e uma expectativa. Antes de pensarmos as alternativas, é fundamental que a gente passe rapidamente por alguns pontos nodais do que foi o governo de Jair Messias Bolsonaro, pelo menos naquilo que nós conseguimos destacar como uma síntese ou um sintoma do que foi ele. Veja, quando pensamos nesse governo de 2019 a 2022, é necessário que a gente pense 4 minimamente aspectos que envolvem a figura política e o seu governo. 1. As fake news, as notícias falsas que foram disparadas na época das eleições e durante o governo. Sistematicamente, o que nós ouvíamos e víamos eram diversas notícias falsas, sempre pulverizando o entendimento do que realmente está acontecendo. A noção das fake news, elas só estão fundamentadas e existem pela possibilidade que a capilarização das mídias sociais proporcionam. Ou seja, o novo espaço de debate público, político no Brasil, que são as mídias sociais,
proporcionar uma divulgação sem controle das fake news, das notícias falsas. Um outro elemento interessante para pensarmos a figura de Bolsonaro é o fato dele ser colocado como um personagem outsider. O outsider é aquele que está fora, é aquele que está à margem, é aquele que não se enquadra nas características tradicionais. No entanto, isso é um paradoxo. Por que ele é um paradoxo? Porque o Bolsonaro é um político que fez a sua carreira há anos na política. Ou seja, tradicionalmente ele consegue se perpetuar no poder, na política, pelos meios que todos os outros políticos, dados como tradicionais, sempre o fizeram. No entanto, a imagem que se cria do político nas eleições para o poder executivo é a imagem de um outsider, ou melhor, aquele que é um apolítico, que ele não gosta e ele não se reconhece na tradição da política. Esse paradoxo criou uma imagem que foi, na verdade, muito utilizada, principalmente pelas fake news, pelas notícias falsas. E um quarto elemento importante, tanto como produto das fake news, quanto como um sintoma do governo, foi o posicionamento político de negacionismo. Negar a ciência, negar os posicionamentos que buscavam uma síntese que almejava a verdade. Ou seja, o negacionismo do meio ambiente, o negacionismo do aquecimento global, por exemplo, o negacionismo da pandemia, o negacionismo da vacina, o negacionismo da ciência. Então foi um padrão que nós percebemos ao longo do governo de Jair Messias Bolsonaro, que foi negar, e não apenas dele, mas de todos que o apoiavam, da rede que o compunha, a postura de negação como uma arma política e ideológica de discurso. Esses quatro elementos, eles já produzem uma síntese do governo de Jair Messias Bolsonaro. E aí é interessante nós retornarmos à questão. Veja, de novo, considerando a conjuntura política da transição governamental mencionada, uma correlação adequada entre crítica e expectativa é: letra A, estatismo e privatismo. Letra B, nacionalismo e liberalismo. Letra C, negacionismo e ambientalismo. Letra D, identitarismo e multiculturalismo. A questão pede uma crítica e uma expectativa. Crítica e expectativa do texto de apoio, da cartoon, da charge de Laerte. Ou seja, na primeira, o que nós temos é o negacionismo como característica típica do governo de Bolsonaro. No último quadrinho, o que nós temos é o ambientalismo, ou seja, o reflorescimento. É justamente a crítica ao negacionismo e a expectativa de que, com a retirada do negacionismo, o que seja colocado como um pensamento, aquilo que vai ser priorizado pelo novo governo seja o ambientalismo. Então, logo, é fundamental que a gente pense que a letra correta a ser marcada é a letra C, que vai nos apresentar negacionismo como crítica e ambientalismo como expectativa, algo que está metaforicamente apresentado pela charge da Laerte. Veja, a interpretação é uma questão que necessita de uma maior atenção, é uma questão considerada mediana na dificuldade dela, mas que é possível ser respondida até distanciado dessas questões que tivéssemos ou não na nossa cabeça a respeito do governo Bolsonaro. Fique comigo que nós vamos ver outras questões ainda desta mesma prova. Fala galera, estamos aqui de novo. Vamos para mais uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2023 para o ano de 2024, para entrar, acessar em 2024. Fizemos a questão 47, fizemos a questão 49, vamos para a questão 51. Mais uma questão da área de ciências humanas, mas que frontalmente é de história. Vale já destacar, assim como foi na questão anterior que nós fizemos, a 49, que
que tinha uma charge da Laerte. Nessa, na questão 51, frontalmente de história, essa é inegável, é indiscutível, temos uma imagem já apresentada para nós como texto de apoio. E aí, exatamente no mesmo exercício que fizemos na outra, vamos direto para o enunciado, vamos pelo menos nos localizar com o enunciado, vamos olhar para o texto de apoio, para a imagem, vamos tentar decodificar a imagem, tentar entender, traduzir a imagem e aí sim ler o pedido direto da questão e olhar as alternativas. Diz o enunciado, pelo menos a abertura do enunciado, criada durante o governo de Getúlio Vargas, 1950-1954, em um contexto de intensos debates e mobilizações associados à campanha O Petróleo é Nosso, a Petrobras se vinculou, naquela época, à valorização da bandeira nacionalista, conforme se observa no cartaz. E aí, justamente, vamos para o cartaz. O que a gente já consegue ver no cartaz? Temos lá, para seu governo, ele diz, abre aspas, ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Fecha aspas. Temos justaposta a esse texto, a essa fala, a essa descrição, temos a bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, temos a imagem de Getúlio Vargas com o braço estendido e a mão completamente molhada, suja de petróleo. Temos a imagem de uma fábrica, de uma gigantesca fábrica, ou dá a entender que é uma fábrica, e embaixo, Petrobras, o ouro negro que dará a independência do Brasil. Ouro negro pelo valor econômico do petróleo. A independência do Brasil, porque aí é preciso que nós pensemos, independência do Brasil econômica. Ou seja, tendo em vista o fato de que foi descoberto petróleo, que há petróleo no Brasil, e existe uma instituição estatal que recolhe, que consegue refinar e fazer o petróleo tornar-se um valor econômico, produzir este valor econômico, essa independência do Brasil é uma independência que dissocia, retira o Brasil da necessidade do dinheiro externo. Então, essa imagem, é sobre isso que está colocada a questão. E aí, rapidamente, a gente precisa já entender alguns pontos, porque se trata do governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas foi um governo longo. Foi um governo que se iniciou em 1930, a partir daquilo que nós chamamos de Revolução de 1930. Revolução de 1930. Esse governo ele vai durar de 1930 até 1934, até que em 34 nós temos a primeira Constituição do governo de Getúlio Vargas. De 34 até 37 esta Constituição. Em 1937, o que nós vemos é a formação do Estado Novo Varguista, ou seja, da criação de uma ditadura por Vargas, em que alguns órgãos vão ser criados, como, por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, em 37, nós temos o Estado Novo Varguista. Necessário que nós não, em nenhum momento, a gente confunda o Estado Novo aqui mencionado com o Estado Novo de Portugal. É o mesmo nome, num contexto próximo, na verdade, no mesmo contexto, mas são governos diferentes. O segundo momento, e aí, melhor, de 1937 até 1945, nós temos o período do Estado Novo. E aí finda em 45. No entanto, Getúlio Vargas, depois desse período, ele se afasta do poder executivo, torna-se deputado e aí vai ser reeleito em 1950. A reeleição de Getúlio Vargas ocorre, na verdade, pelo povo. E é melhor do que reeleição, ele é eleito, porque em 1930 ele alçou o poder executivo a partir de uma revolução. De uma revolução feita principalmente pelas figuras da média e baixa patente do Exército, que nós chamamos de tenentes, ou tenentismo como movimento. Aqui ele vai ser realmente eleito pelo povo. Eleito.
E a eleição em 1915 dará a ele o governo que irá de 51 e deveria ir até 55, caso ele não tivesse se suicidado. Mas, mais importante até do que nós pensarmos o suicídio de Vargas em 1954, é fundamental que a gente pense que, nesse período, eleito democraticamente pela população, pela maioria, é aqui que Vargas vai começar a instituir a política que ele já havia buscado de um nacional desenvolvimentismo. Mas, principalmente, esse nacional desenvolvimentismo estará vinculada à perspectiva do nacionalismo. Os valores que definem essa nação. A bandeira do Brasil, por exemplo, é primordial, o hino nacional é primordial. Daí, todos os elementos que são sigmas, que são símbolos de uma ideia de nação. É para isso, é dentro desse contexto que nós precisamos ficar atentos, porque o que a questão nos traz é justamente uma abordagem sobre esse nacionalismo, sobre essa perspectiva política e econômica de nacionalismo. E o lema, o petróleo é nosso, vejam, nosso, olha o pronome como ele é fundamental. O petróleo é nosso por conta da empresa estatal, melhor do que empresa, instituição estatal, Petrobras. Não apenas ela, a Eletrobras também será uma outra criada por Getúlio Vargas nesse contexto histórico de 51 a 54. Então, o petróleo é nosso é um movimento oficial de Getúlio Vargas, colocando para o debate, para o poder, para as discussões públicas, a noção do petróleo ser algo que é nosso. E aí a questão do monopólio do Estado sobre o petróleo. Veja, quando estamos falando de nacionalismo varguista, estamos falando da necessidade de tornar o Estado brasileiro o único que vai poder produzir um valor econômico. Monopólio é um produto produzido em um lugar, em que não há mediação ou interferências externas. Então o petróleo é nosso, a Petrobras, a Eletrobras, uma outra instituição, como eu havia dito, estão falando de um monopólio do poder do Estado sobre a produção, confecção de um produto, de um elemento. Voltemos à questão. No que diz respeito, já o enunciado direto, no que diz respeito à exploração do petróleo, por parte do lema, o petróleo é nosso, Petrobras, Getúlio Vargas, essa valorização esteve manifesta na seguinte atribuição da empresa. Então veja, no que diz respeito à exploração do petróleo, como o texto de apoio nos apresenta, porque era um encarte promocional, publicitário, no que diz respeito à exploração do petróleo, essa valorização do petróleo esteve manifesta na seguinte atribuição da empresa Petrobras. Letra A, monopólio estatal da extração do refino, é o trabalho, e do transporte. Refino é trabalhar sobre o elemento bruto. B, regulação fiscal da produção, dos insumos e da tributação. C, controle institucional da distribuição, da importação e da exportação. D, supervisão administrativa da mão de obra, de treinamentos e da terceirização. A questão pede a valorização do petróleo esteve manifesta na seguinte atribuição da empresa. Ou seja, qual é o papel da Petrobras? O que se quer nessa questão é isso. Qual é o papel da Petrobras frente à noção do petróleo e à noção de petróleo nosso? Sendo a Petrobras uma empresa, uma estatal, uma instituição estatal, ou seja, é o Estado que controla. Tendo em vista essa questão da valorização manifesta na seguinte atribuição da empresa, a resposta correta é a letra A. Ou seja, a Petrobras detém o poder sobre o monopólio de extração, refino e transporte. A questão é do nacionalismo.
não é uma instituição estrangeira, não é uma empresa privada que fará todo esse processo. Tanto a extração, quanto o refino, quanto o transporte cabem a uma instituição estatal, ou seja, um monopólio estatal, um monopólio do Estado. É o Brasil pensando o Brasil, ou seja, é o poder estatal, é o poder público gerando riqueza para ele próprio, sem a mediação de entes, figuras externas. Então, é uma questão mais difícil, que necessita de uma perspectiva histórica minimamente clara a respeito da importância da questão do nacionalismo, e a resposta correta é a letra A. Monopólio estatal da extração, do refino e do transporte. Atenção ao governo de Getúlio Vargas, que ele sempre aparece nas provas de vestibular, principalmente da UERJ, seja no mandato eleito pelo povo, seja pelo longo mandato, os 15 anos que ele alçou o poder pela Revolução de 1930, chamada Revolução de 1930, e depois de 37 a 45, quando ele decreta o Estado Novo, ou seja, uma ditadura de Vargas, exatamente num contexto histórico em que o fascismo estava tomando poder na Alemanha, fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então é um contexto importante, é um período histórico e é uma figura histórica marcante para a política e para a cultura brasileira. Então fiquem comigo, nós veremos outras questões ainda dessa mesma prova. Fala galera, estamos aqui de novo para fazer a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2023 para o ano de 2024, entrar na UERJ em 2024. Vamos para mais uma questão, vamos para a questão 54, e aí, como as outras duas que nós fizemos há pouco, são questões diretamente, frontalmente de história. Está no âmbito das ciências humanas, claro, mas elas são frontalmente do campo de conhecimento da história. E aí, inversamente ao que nós vimos na questão 49 e na questão 51, que tinham imagens, e as imagens eram os textos de apoio para pensar as alternativas, aqui na questão 54 nós temos invertido. Temos um texto verbal, um texto escrito por uma grande historiadora e antropóloga brasileira, e as alternativas são imagens. Ou seja, o que a questão vai pedir de nós é que a gente consiga fazer uma tradução do texto verbal, das informações que ele nos traz, para as imagens e detectar na imagem aquilo que o texto quis colocar para nós como ideia. Então vamos lá, vamos ler a questão 54, pegue o seu caderno, pegue a sua questão para nós lermos juntos. Começa o texto de apoio da seguinte maneira: há quem desdenhe das imagens e das representações visuais. Há quem alegue que elas não passam de ilustrações que simplesmente decoram e alegram os ambientes, os jornais, as paredes das casas e dos museus. Seriam inocentes. Da minha parte, sou dessas pessoas que vivem tomadas pela potência das imagens e pelo poder que elas têm de revelar e criar valores, ideias, concepções de mundo. Por isso, não raro, viram elas mesmas a própria realidade. É esse o poder reflexivo das imagens e das obras visuais, pois ao reproduzir um contexto, elas acabam, ao fim e ao cabo, por criá-lo. Transformam-se em parte constitutiva da imaginação. Muitas vezes lembramos ou achamos que lembramos de um evento a partir e por causa de uma imagem guardada num canto da memória. É possível dizer que nossa imaginação histórica é feita a partir de imaginários alheios, das construções visuais feitas por outras pessoas com seus interesses, contextos e especificidades. Esse é um texto da historiadora e antropóloga da USP, Lilia Moritz Schwartz. É um texto de 2021
Em síntese, o texto que ela nos traz é um jogo entre história e memória e a relação que se estabelece sempre no discurso histórico com as imagens. E aí eu fiz aqui rapidamente um rascunho de uma ideia que é fundamental que nós tenhamos antes mesmo de saber o que o enunciado pede. Vamos lá. Percebam, prestem atenção na palavra imaginário. Ou pensem na palavra imaginação. Dentro dessas palavras, seja imaginário, seja imaginação, consta nela o produto pelo qual ela parte. Veja, em imaginário nós temos dentro da palavra a palavra imagem. Assim como imaginação mora dentro da palavra imaginação, imagem. Ou seja, todo imaginário, toda imaginação é produzido por imagens. Seja uma imagem materializada, seja uma imagem produzida pela cabeça. Nós produzimos imagens, consequentemente, essas imagens produzem imaginação e imaginário. Por que eu estou falando disso? Porque no momento em que falamos de imagem, nós estamos falando de representação. O que é uma representação? É uma leitura que se faz sobre um real, por exemplo. Algo que está dado na realidade. Nós chegamos a um lugar e vemos o lugar. Esse ambiente nós vamos traduzir num desenho ou vamos traduzir numa fotografia. O que é o desenho? O que é fotografia? O que é uma pintura? São uma representação de um real. Ele é o real? Não. Claro que não, porque o real ele só é apreendido estando nele, vivenciando ele, experimentando ele, e ele é muito rápido, ele é ligeiro. Uma representação do real, o que significa? É uma forma de captar uma perspectiva, uma visão sobre aquele real, sobre aquela coisa que nós vimos. Então, muita atenção antes mesmo de continuarmos a ler. É fundamental que você tenha isso em vista. Imagem produz imaginário, produz imaginação. E toda imagem pode provocar e é provocada por representações. A partir disso, retorne ao texto da Lilia Schwartz, leia com mais calma. Veja o que ela está falando. Veja de novo. Há quem desdenhe das imagens e das representações visuais. Lembrem-se sempre, ouçam com atenção, nunca uma imagem é uma ilustração. Quando uma imagem é usada como ilustração, ou seja, apenas ilustrar, deixar bonito um texto, ela está sendo empobrecida. Uma imagem não ilustra, uma imagem dialoga, uma imagem provoca, uma imagem representa alguma coisa, uma imagem diz muito, ainda que ela não tenha um texto verbal. Por isso eu tenho utilizado tanta a expressão texto verbal, texto não verbal. Uma imagem é um texto não verbal. Não é porque ela não tem palavra que ela não nos diz. Por isso que é não verbal, porque ela não usa da palavra, mas ela é um texto. Por que ela é um texto? Porque ela fala para nós diversas coisas. Cabe a nós sabermos ler esse texto sem a utilização de palavra. A partir daí, o texto ganha ainda mais potência. Por quê? Porque se nós tivermos essa linha de raciocínio, nós chegaremos à conclusão que muitas imagens, muita do nosso imaginário, diz para nós de eventos históricos que provavelmente não ocorreram daquela forma. No entanto, à medida em que esses documentos históricos não verbais foram sendo reproduzidos e sistematicamente se perpetuando no tempo, eles começam a se transformar numa quase possibilidade de real. Ou, nem tão quase, se tornam o real, pelo menos para o nosso imaginário. E aí, é interessante, no segundo parágrafo da Lilia Schwartz, quando ela fala: é esse o poder reflexivo das imagens e das obras visuais, pois, ao reproduzir um contexto, elas acabam, ao fim e ao cabo, por criá-lo.
existe um período histórico marcadamente criado por imagens, por imaginário. Esse período é a passagem da monarquia para a república no Brasil. A república, enquanto um governo, um sistema de governo, uma política diferente da monarquia, do império, se criou por imagens, principalmente por pinturas, figuras importantes que vão ser contratadas ainda no período imperial pela monarquia ou já na república, vão construir imagens para diminuir o período anterior e crescer o seu próprio, elevar figuras históricas em detrimento da queda de outras. Ou seja, a passagem da monarquia, a maneira como a monarquia se constrói imageticamente e a maneira como a república se constrói imageticamente são períodos fundamentais para nós entendermos essa questão do imaginário histórico. E aí, vamos ao enunciado propriamente. Uma imagem que exemplifica a capacidade de construção da imaginação histórica, conforme enfatizado pela autora, ou seja, o que o enunciado quer é que você consiga ver com olhos críticos as 4 alternativas e perceba e consiga traduzir na sua leitura, na sua decodificação da imagem, um exemplo de uma construção, de uma pintura que represente uma imaginação histórica. Ou seja, de novo, uma imagem que fale sobre um evento histórico construindo um senso comum, que não necessariamente represente o real, mas que construa um imaginário sobre um tempo passado. Na letra A temos uma pintura de Franz Post, do século XVII, 1647, cujo título é Vista da Cidade Maurícia. A cidade Maurícia, a capitania, era do Recife. Na letra B, temos um quadro clássico de Benedito Calixto, de 1893, do século XIX no Brasil, chamado Proclamação da República. Na letra C, temos um quadro de Debré, Jean-Baptiste Debré, do início da primeira metade do século XIX, 1827, quando ele vem com a missão artística francesa para o Brasil, para o Rio de Janeiro. O título do quadro é Ponte de Santa Efigênia. E na letra D, um quadro clássico da pintura modernista Tarsila do Amaral, de 1933, década de 1930, governo de Getúlio Vargas, chamado o quadro Os Operários. De novo, uma imagem que exemplifica a capacidade de construção do imaginário histórico. Veja a letra B novamente. Quando Benedito Calixto coloca como legenda, ou seja, como título, como um texto verbal, o nome Proclamação da República, e nós olhamos na imagem soldados perfilados com canhões, montados a cavalo, num gesto emblemático, num momento que parece ser de ode à conquista da proclamação, o que nós precisamos lembrar é o seguinte: a proclamação da República ela ocorrerá naquela região da central do Brasil. Para aqueles que conhecem a cidade do Rio de Janeiro, na central do Brasil há um espaço muito próximo que a gente chama de Campo de Santana, que é nessa região que a proclamação da República ocorrerá. Mas é fundamental que muitos grandes historiadores clássicos da historiografia brasileira já nos apresentam, a partir de documentos históricos, que a proclamação da República ocorreu de maneira a população assistir bestializada, ou seja, sem entender muito bem o que era aquele momento. De novo, a proclamação da República ela ocorre pelos militares, principalmente por um marechal chamado Deodoro da Fonseca, sem que a população tivesse participação direta nos acontecimentos. A proclamação da República, enquanto acontecimento, enquanto evento histórico, ela é muito diluída de um momento apoteótico, diferente do imaginário histórico que Benedito Calixto constrói.
Exemplos outros que poderíamos usar são os quadros de Pedro Américo do período com relação à monarquia, ou Vitor Meireles com relação à monarquia. São pintores que construíram quadros imaginando cenas apoteóticas, grandiosas, para elevar aquele acontecimento. No entanto, realmente, a proclamação da República, que é o caso da nossa questão, não acontece nesse estado de euforia em que todos estão perfilados. Ele é mais um acontecimento, aparentemente, aos olhos bestializados da população, trivial, ou mais do que trivial, estranho, do que uma grande apoteose. Ou seja, olhar para esses quadros não é só decodificá-los, é também ter em vista esse contexto da República, que ela vai passar aos olhos do povo sem compreender muito bem a proclamação, mas a reprodução do imaginário vai ser de uma grande apoteose, de um momento emblemático. Então, a resposta para essa pergunta, para além de ser uma interpretação que necessita de um conhecimento a priori histórico, historicista, é a letra B. Não é uma questão difícil, mas, no entanto, é uma questão que pedia uma decodificação da imagem e uma relação com um estofo de estudo histórico a respeito da proclamação da República. Todos os outros quadros, principalmente os quadros A e C, das alternativas A e C, apresentam apenas uma imagem, uma paisagem, que era a maneira como se pintava muitíssimo Franz Post, e Debré também reproduz muito o ambiente, de maneira a ser o máximo fidedigno possível, para que o objetivo da pintura fosse justamente representar aos outros olhos da Europa esse território. E a letra D também não é, na medida em que o que Tarsila do Amaral está fazendo é mais uma elaboração estética dos trabalhadores, porque ela está dialogando diretamente com o operariado, com a força do trabalho, que se transforma num ponto, numa temática por conta do modernismo brasileiro, que ela é uma das grandes figuras. Então, a letra correta, a alternativa, é a letra B, que produz esse imaginário histórico a qual Lilia Schwartz falava no texto. Nos vemos para as próximas questões dessa mesma prova. Fala galera, estamos aqui de volta para mais uma questão do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2023 para acesso em 2024 à universidade. Vamos a mais uma questão dessa prova, a questão 55. Ou seja, nós estamos vendo todas as questões que têm frontalmente uma leitura histórica, que trabalha com questões históricas, para nós pensarmos aqui juntos. E a questão 55, mais uma frontalmente de história, vai trabalhar com um assunto fundamental para o ano de 2024, em que nós temos uma efeméride para esse ano, que tem relação com o fim do apartheid, justamente o tema que nós vamos ver na questão. Então vamos lá, vamos ler juntos o texto de apoio da questão 55, que tem o título O Massacre de Soweto. Em 1974, o governo sul-africano emitiu um decreto exigindo o estudo do Afrikaner nas escolas do país no mesmo nível de inglês. O Afrikaner era a língua majoritária entre a minoria branca que controlava o país. Estudantes negros se opuseram. Eles queriam estudar em seu idioma nativo, Zulu, e em inglês. No bairro negro de Soweto, em Joanesburgo, estudantes de Orlando West Institute planejaram uma série de ações contra essa lei, que entrou em vigor em janeiro de 1975. No dia 16 de junho de 1976, cerca de 3.000 manifestantes, entre alunos e professores, começaram a protestar pacificamente. Aos poucos, outras pessoas se juntaram e estima-se que a marcha reuniu cerca de 10.000 pessoas. Algumas fontes dizem 20.000,
que percorreram as ruas com faixas e slogans como "Abaixo o Afrikaner" e "Se aprendermos Afrikaner, que Vorsters", primeiro-ministro da época, aprenda Zulu. Os confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes duraram todo o dia. O saldo oficial foi de 23 crianças mortas. Porém, a realidade foi bem diferente, já que o número de mortos chegou a 700 e o de feridos ultrapassou 1.000. Hector Pieterson, um estudante de 13 anos, foi o primeiro manifestante a cair morto. A fotografia daquele momento, feita pelo fotojornalista Sam Zimmer, tornou-se um ícone da luta dos estudantes negros sul-africanos. Esse texto é de Chema Cabaleiro, do jornal El País, de 2016. Juntamente ao texto Massacre de Soweto, o texto verbal, nós temos uma imagem também que diz respeito à imagem que o Chema Cabaleiro menciona do falecimento de Hector Pieterson. Antes de nós lermos o enunciado, temos aqui já o disparador do assunto histórico do acontecimento através do texto de apoio, que foi o apartheid na África do Sul. É preciso que nós lembremos que a África do Sul vivenciou no século XX um período longo de segregação institucionalizada, ou seja, de uma segregação racial institucionalizada pelo governo da África do Sul. E essa segregação, ou seja, esse apartheid, que é a tradução da palavra, produziu uma hierarquização das classes, mas não só das classes sociais, mas por um traço fenotípico. Ou seja, a hierarquização diz respeito à raça dos indivíduos. Um conceito biológico, que é raça, foi tornado um conceito social e ele determinou a hierarquia. A minoria, que era branca na África do Sul, tornou-se o poder oficial e desqualificou a maioria, que era negra. Melhor, ela era preta. Então, prestem muita atenção, esse período do apartheid, da segregação, foi institucionalizado. Leis, no momento em que eu falo que lei é institucionalizado, eu estou me referindo ao fato de que são leis oficiais que determinam se um lugar pode ser frequentado por pretos ou por brancos. Ou seja, existem espaços públicos, funções sociais que são para brancos e não para pretos. O texto nos traz o seguinte, um exemplo do que foi parte dessa segregação. Ele nos diz que em 16 de junho de 1976 houve uma revolta a partir de uma obrigação do governo da África do Sul a aprender uma língua para além do inglês. A língua que eles propunham era a língua afrikaner, ou seja, uma língua da minoria branca. Essa língua afrikaner, nós também falamos que é a língua boere, que é a língua dessa minoria. Numa ação de repúdio, de rechaçamento, de negação a essa proibição, a essa lei, nós temos no bairro de Joanesburgo é uma cidade da África do Sul, capital, num bairro de Joanesburgo chamado Soweto, em 16 de junho de 1976, nós temos um deflagrar de uma rebelião que se transformou, a partir da resposta do Estado oficial, num massacre. Ou seja, a questão nos aborda e nos contextualiza o apartheid da África do Sul, a segregação racial, a utilização institucional de atributos fenotípicos como forma de diferenciação e hierarquização da sociedade. E aí, frente ao texto, e com esses elementos previamente colocados na nossa cabeça, nós vamos ao enunciado. O regime de apartheid na África do Sul instituiu a segregação racial e outras formas de controle social sobre as populações negras.
A obrigatoriedade do ensino de Afrikaner, destacada na reportagem, está relacionada à seguinte estratégia de dominação colonial, ou seja, a obrigatoriedade do ensino da língua da minoria branca está relacionada a uma determinada estratégia de dominação. Qual é a estratégia de dominação utilizada por um governo que institucionalmente segrega? Hierarquização. Ou seja, existe o topo, que é considerado melhor, e existe a base, que é considerada inferior quando comparada ao topo. Ou seja, hierarquiza-se a sociedade. Vamos às alternativas. Letra A, hierarquização de identidades étnicas. Letra B, diversificação de práticas educacionais. Letra C, integração de pertencimentos nacionais. Letra D, homogeneização de qualificações profissionais. Nesse caso em particular, se você não soubesse o que significa a palavra segregação, essa questão ficaria extremamente difícil para você resolver. No entanto, se você soubesse o que minimamente foi o apartheid, soubesse o que significa a segregação e leu com atenção o texto de apoio, você descartaria com muita facilidade as letras B, C e D. Por quê? Letra B, diversificação de práticas educacionais. Não está aqui em discussão a diversidade das práticas educacionais. Obriga-se o estudo do Afrikaner porque é a língua da minoria branca que controla o poder, que está no poder, que controla todos os outros. Então não se trata de uma diversificação. O que se trata aqui é do poder sobre as mãos de poucos e esses poucos obrigam os outros ao que bem entender. Letra C, integração de pertencimentos nacionais. O que não há no regime de apartheid é integração. O que se tem é justamente a segregação, segregacionar, dividir. E a letra D, homogeneização de qualificações. O que não há num regime de apartheid, se não há integração, homogeneização não há também. Então a letra A, não apenas por descarte, mas porque frontalmente a segregação parte da ideia de hierarquização, é a letra A, hierarquização de identidades étnicas. Uma questão para que os candidatos que já têm uma ideia, uma noção sobre o significado da palavra apartheid, não precisaria nem conhecer a fundo o contexto, mas saber o significado da palavra já alcançava a resposta correta. Essa é uma questão que ela tem uma reincidência nas provas da UERJ. Não que ela se repita no sentido de as alternativas serem as mesmas, mas o conteúdo de apartheid, entendendo como uma segregação que hierarquiza, ela tem uma ressonância. Ela aparece com textos modais, com textos de apoio diferentes, mas o apartheid, segregação e hierarquização, o momento em que você tem políticas de Estado oficiais que dividem a sociedade, essa é uma questão reincidente. Ela aparece em diversos momentos. Então fiquem atentos para esse conteúdo e esse daqui, esse quadro, ele já dá conta das reincidências dessa temática na UERJ. Então vamos para mais uma questão e podermos finalizar a prova de 2023. Fala galera, estamos aqui de novo, vamos para mais uma questão e podermos finalizar a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2023 para entrada na UERJ em 2024. Agora a nossa última questão, a questão 57, mais uma questão frontalmente de história, e aí é interessante essa questão em particular, não sei se vocês já tiveram o caso de olhar antes, mas é uma questão que mais pede um conhecimento de interpretação do texto do que propriamente de um conhecimento histórico profundo. Vocês vão ver que é interessante, é óbvio, que tendo em vista um conhecimento prévio histórico, principalmente de sistema político,
você mata a questão mole. Mas se você não tiver esse conhecimento prévio e ler com atenção, provavelmente você vai conseguir sacar a resposta. E essa questão também é curiosa porque ela ainda abre um porém. Se você é uma pessoa que gosta muito desse filme ou desse conjunto de filmes, você mata mole. E aí você mata mais rápido de quem tem o conteúdo histórico e quem tem um conhecimento pequeno, mas ainda tem um conhecimento sobre o tema. Vamos então à questão 57, vamos ler juntos e pensar a partir dela. As lições de política de Star Wars. A política dentro do universo de Star Wars é dividida em dois grandes momentos: a República e o Império. Segundo a mitologia da série, a República foi fundada cerca de 20 mil anos antes dos eventos dos filmes. O sistema era formado por representantes dos milhares de planetas da galáxia, dividido nos 3 poderes tradicionais: executivo, legislativo e judiciário. O legislativo na República era o poder mais significativo e forte. Por meio do Senado Galáctico, decisões sociais e econômicas eram tomadas. O poder executivo era comandado pelo chanceler supremo, eleito pelo Senado a no máximo 2 mandatos de 4 anos e com poderes limitados. O chanceler era somente o chefe de Estado e o mediador oral das sessões no Senado. Por fim, o poder judiciário, que investigava e julgava crimes. Vejam, o texto é de César Gaglione, do jornal Nexo Jornal, e é um texto de 2021. Olha que interessante. Para quem assistiu Star Wars, e é claro, não necessariamente você precisava assistir Star Wars para saber fazer. Mas quem assistiu Star Wars já matou de primeira qual é a resposta. No entanto, para quem nunca assistiu, mas leu o texto com atenção e tem algum conhecimento prévio sobre sistemas políticos, já também consegue matar a resposta, principalmente a partir do início do segundo parágrafo. O legislativo na República era o poder mais significativo e forte. Mas, vamos ao enunciado. Na mitologia da série Star Wars, a organização do poder político na fase da República se aproxima da estrutura encontrada no seguinte modelo. Meus amigos e minhas amigas, óbvio, essa é uma questão facílima. Facílima. Mas o fato dela ser facílima não pode nos frustrar caso a gente erre. Atenção ao que eu estou dizendo. Porque se você errou, é fundamental que você compreenda o porquê de você ter errado, no que você se confundiu, para que você nunca mais cometa esse equívoco novamente. E aí, outras questões como essa se tornem fáceis e que você consiga conquistar o seu ponto de maneira rápida. A questão é muito simples. O que ela pede é uma compreensão sobre o que são, os sistemas de governo. E aí a gente precisa recorrer a um nome, e eu só vou citar o nome porque eu não preciso nem me ater muito a ele. Um nome que diz respeito à forma como foram estruturadas as formas de governo. Quando a gente pensa no contexto da Revolução Francesa, por exemplo, dos filósofos iluministas, havia um em particular, cujo nome é Montesquieu, que começa a pensar o governo dividindo em 3 esferas, cada uma das esferas em que uma está vinculada à outra. São esferas do poder que retiram do então rei absolutista o poder completo. E aí o que Montesquieu trazia para nós? Ele trazia para nós a tripartição do poder. Tripartição do poder, como o texto já nos apresenta: legislativo, executivo e judiciário. Poder executivo é o poder que ocupa o presidente, por exemplo. O poder legislativo é o que diz respeito à Câmara nossa, ou ao Congresso Nacional, ou o que a gente pode chamar o Parlamento.
O poder executivo é o que executa, coloca em prática, presidente. O poder legislativo é o que legisla, pensa e formula as leis. É o parlamento, é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados e é o Senado Federal. Já o terceiro poder, o judiciário, é o que julga, é o que efetivamente, ao ler as leis, vê, regula se elas estão sendo utilizadas ou não da forma correta. O poder judiciário, no nosso caso no Brasil, é do Supremo Tribunal Federal, o STF. A nossa república, quando pensamos em Brasil, a República Brasileira é uma república federativa. E é uma república federativa com uma soberania da democracia, com um princípio democrático, e ela é presidencialista. Ou seja, o presidente da República tem atribuições fortes em que ele ocupa o poder executivo. Nós, no Brasil, já vivenciamos por um breve momento não o presidencialismo, mas o parlamentarismo. Quando João Goulart assumiu o governo, ele assumiu o governo e para que pudesse assumir, depois que Jânio Quadros abdicou, quando João Goulart assume, ele assume num modelo de sistema de governo parlamentarista, em que o presidente tem um poder menor, mais enxuto, quando o poder executivo está baseado na legitimidade do poder legislativo. Como assim? Quando o poder executivo ele é menor comparado ao poder legislativo. Ou seja, o parlamento ou o Congresso tem maior poder do que um presidente. Então, quando estamos falando de sistemas de governo, quando estamos falando de uma república, em se tratando até de história do Brasil, nós podemos pensar no presidencialismo, em que o poder executivo está, de fato, nas mãos do presidente, e no parlamentarismo, quando o parlamento, ou seja, o Congresso Nacional, tem um poder maior do que o poder executivo. E aí, nesse caso, o poder parlamentarista passa a ter uma figura que nós chamamos de primeiro-ministro. O presidente não deixa de existir num sistema parlamentarista, mas ele é menor em se tratando de poder, em se tratando de atribuições do executivo, menor comparado ao parlamento, que escolhe, delibera um representante do parlamento que a gente chama de primeiro-ministro. Então, essa pergunta, veja, utilizando de uma história, de um objeto cultural do entretenimento, que é Star Wars, e que ensina muitíssimo sobre política, usa esse conteúdo. Na mitologia, vamos anunciado, na mitologia da série Star Wars, a organização do poder político na fase da República se aproxima da estrutura encontrada no seguinte modelo. Vamos olhar de novo a primeira frase do segundo parágrafo. O legislativo na República era o poder mais significativo e forte. Se o poder na República mais significativo e forte era o do legislativo, logo o sistema de governo que se trata é do parlamentarismo. E sendo parlamentarismo, é a letra A. Não poderia ser a letra B, porque a letra B seria presidencialismo e o legislativo não teria essa atribuição sobre o poder executivo, apenas sobre o poder legislativo. É uma questão fácil, uma questão simples, mas, de novo, não quero que vocês achem que, caso tenham se confundido, caso tenham errado, isso seja um horror. Jamais. O erro pode e é um sinal fundamental. É agora que a gente pode e deve errar, não é na hora da prova. Então, se você se equivocou, muita atenção a esse esquema. Ele é simples. No momento em que você compreende o exercício e a maneira como ele se coloca, você jamais errará isso de novo. Atenção sempre aos nossos erros, porque eles fazem com que a gente não os repita. Vamos nos reencontrar, nós temos muitas provas ainda a pensar, essa foi de 2023, do primeiro exame de qualificação.
estudem, vejam as questões com atenção, as questões se repetem, elas têm reincidência, assim como contextos históricos. Nos vemos na próxima.